Olá, está no ar pela TVAL e pela Rádio AL Online, que são os veículos de comunicação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o programa Parlamento Debate. Esta semana com um tema especial e até mesmo num formato especial. Hoje estamos inclusive com tradução em Libras, através da Juliana Guimarães, porque o assunto de hoje é exatamente a acessibilidade e os direitos das pessoas com deficiência. Mais de 45 milhões e meio de pessoas têm algum tipo de deficiência, o que corresponde a mais de cerca de 24% da população brasileira. E como garantir, então, a acessibilidade e os direitos destas pessoas? O Brasil tem avançado na implementação de políticas com esse objetivo e em Santa Catarina, o que na verdade vem sendo feito. E a gente reúne para discutir esse tema aqui no Parlamento Debate o deputado José Ney Ascari, ele que preside na Assembleia Legislativa uma recém-criada Comissão dos Direitos, de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Muito obrigada, deputado. E a gente recebe também Antônio José Ferreira, ele que é o secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, que é da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e que veio exatamente debater o plano nacional aqui em Santa Catarina. Muito obrigada também, secretário, pela presença conosco. Ainda nesse Parlamento Debate, Ivana Siqueira, ela é diretora da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Tecnologia. Também muito obrigada, Ivana. E ainda Rosemary Bartuszewski, ela que é presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial. Muito obrigada também pela participação conosco no Parlamento Debate. O próprio Parlamento de Santa Catarina, desde o ano de 2007, 2008, passou por uma série de modificações, até mesmo no seu espaço físico, para garantir acessibilidade. E, como eu falei, recentemente também criou uma comissão permanente para a defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Vamos assistir uma reportagem do nosso Departamento de Jornalismo que fala um pouquinho sobre mudanças, até na cultura do próprio Parlamento catarinense com relação a esse tema. Vamos ver. Transferir o foco da deficiência para a capacidade. Mostrar que todos são iguais nas diferenças. Conhecida como a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina decidiu se antecipar às tendências e foi o primeiro poder do Estado a assumir oficialmente o compromisso de garantir condições ideais de acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência. O ato de assinatura do termo de compromisso de ajustamento de conduta, realizado em 2007, envolveu a Assembleia e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. O documento previa a realização de uma série de adaptações no prédio do Parlamento. Fomos conversar com o arquiteto Larroide, funcionário da Assembleia, que nos mostrou alguns detalhes do que foi feito. Bem, aqui no hall de entrada, na entrada principal da Assembleia Legislativa, foi colocado esse balcão de atendimento aqui, com ele rebaixado, o balcão rebaixado para atender cadeirantes e pessoas de baixa estatura. Foi colocado, direcionado para a entrada principal da Assembleia para que essas pessoas, quando cheguem e tenham necessidade, sejam atendidas aqui. O pessoal que está atendendo visualiza. Esse elevador ele foi instalado para que as pessoas com deficiência tivessem acesso ao auditório, que fica aqui no nível da laje intermediária. E além desse, todos os elevadores da Assembleia, que são 4, eles têm essa botoeira mais baixa, que é para os cadeirantes e pessoas de baixa estatura terem acesso aos comandos, né? Todos os andares estão indicados com um sinal braille e além de um aviso sonoro dos andares quando o elevador para orientar os deficientes visuais que andares eles estão. Larroide também nos mostrou as vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiência, as faixas de segurança e as rampas para ultrapassar os desníveis. O auditório da Assembleia também recebeu cuidados especiais. Ele foi pensado todo com acessibilidade, para que as pessoas com deficiência tivessem acesso a esse espaço. E a rampa é o ícone maior dessa acessibilidade, além do elevador que a gente viu anteriormente. Mas então o projeto em si ele foi pensado todo que as pessoas com deficiência tivessem acesso a esse espaço público. A rampa ela tem uma inclinação específica? É a inclinação mínima permitida por norma. Quer dizer, que permite um cadeirante subir sozinho, com autonomia. Grau de inclinação, tipo de piso, largura das portas, altura dos botões. Detalhes que facilitam, detalhes que confortam. Grande parte do apoio que Larissa recebe vem da família. Ela já fez várias viagens com os pais,
para países de outros continentes, sempre com sua cadeira de rodas. Também foram os pais que a apoiaram para lutar até o fim por uma grande conquista, o diploma universitário. Estudiosa e organizada, ela logo deu o próximo passo: buscar uma colocação no mercado de trabalho. Há mais de 2 anos, ela é funcionária da Coordenadoria de Informações da Assembleia Legislativa. Ela presta todo um atendimento de revisão, de pesquisa no banco de dados, ela revisa os bancos de dados, ela revisa todas as meninas que digitam a informação que é digitada, que é colocada todo no sistema, ela faz toda a parte de revisão. E ela também faz uma parte de pesquisa também na internet, de bancos de dados. Então, tudo que precisar em termos de revisão, ela é extremamente eficiente, prestativa nesse trabalho e contribuindo com a Coordenadoria de Informação nessa revisão. Larissa conseguiu escolher o próprio caminho. Adotou uma atitude positiva. Nunca tive problema na questão da deficiência. Meus pais sempre me educaram muito bem quanto a isso. Nunca me esconderam dentro de casa, sempre saí. Eu me considero uma das deficientes físicas que mais sai, porque não tem por que você ficar se escondendo. Você é igual a todo mundo, você só não anda. Então, eu não tive nenhum problema quanto a isso. Escolher caminhos, garantir direitos. Com esse objetivo, a Assembleia Legislativa também criou, em 2011, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Uma de suas funções é promover a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas. O desafio? Garantir o livre acesso aos portadores de deficiência. Deputado Josenei, o senhor que está de anfitrião aqui nessa mesa, né, e preside essa recém-criada comissão. O Parlamento de Santa Catarina, de certa forma, fazendo a sua parte, cumprindo até mesmo uma lei, mas, acima de tudo, mudando culturas, mudando pensamentos. Bom, primeiro, registrar aqui a alegria de receber na casa tão ilustres autoridades. Temos aqui a presença de um secretário nacional dos direitos da pessoa com deficiência, o Antônio José Ferreira, a Ivana de Siqueira, como já apresentada, diretora da Organização dos Estados Ibero-Americanos, e a nossa querida Rose, presidente da Fundação. O que a Assembleia, fez? A nossa ideia inicial era debatermos aqui na casa esse tema, que é um tema extremamente atual, merecendo, portanto, a atenção dos parlamentares. A ideia inicial era a criação de um fórum, mas ela evoluiu para a criação de uma comissão permanente. Seguimos, inclusive, no exemplo de alguns estados da federação que já contavam com essa estrutura nas suas assembleias, de modo especial a Assembleia de Minas Gerais. Qual o nosso objetivo com a criação dessa comissão? É claro que promover o debate, deliberar sobre matérias pertinentes ao tema, mas, sobretudo, estabelecemos parcerias. Isso tem acontecido de modo muito intenso. A comissão foi implantada no final de 2011, mas começou a atuar muito fortemente a partir de 2012. E aí já estabelecemos parcerias exitosas com a própria Fundação, com a Federação Catarinense das APAES. Temos também um relacionamento muito estreito com o Ministério Público e agora nos alegra muito essa parceria com o órgão federal. Tenho certeza, convicção de que com isso a Assembleia Legislativa cumpre o seu papel de promover um debate muito importante. Precisamos evoluir muito, sobretudo na aplicação, no cumprimento da lei. Eu sempre falo que muito mais importante do que esta casa aprovar mais e mais leis é fazermos com que as leis já aprovadas, deliberadas aqui, possam ser cumpridas. Então esse é o nosso objetivo. Estou muito satisfeito com o andamento dos trabalhos da comissão até esse momento e tenho a expectativa de que o terreno é fértil e que nós vamos produzir muito, sobretudo em parceria com as entidades que já estão atuando muito fortemente aqui no Estado.
Secretário Antônio José Ferreira, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Vamos já começando a lhe perguntar a respeito do Plano Nacional que foi lançado, na verdade, em novembro do ano passado, mas que ainda está em pleno desenvolvimento, até mesmo sendo organizado junto aos estados, as unidades da nossa federação. O que esse Plano Nacional busca e até que ponto já avançamos nesse sentido, de garantir esses direitos, de garantir a acessibilidade a todas as pessoas? Eu quero saudar aqui os nossos telespectadores, as pessoas que também nos ouvem pela rádio. Quero dizer que é um prazer ter aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, debatendo com os senhores acerca de tão relevante temática que é o tema atinente às pessoas com deficiência. Antes de entrar diretamente na sua pergunta, com a resposta, eu queria dizer que o Brasil ele vem se estruturando de modo bastante exitoso quanto ao tema das pessoas com deficiência. Acho que o primeiro grande passo foi ter constituído um órgão nacional que pudesse estar controlando, articulando e coordenando a política das pessoas com deficiência no Brasil. E hoje nós temos a Secretaria Nacional, né? Então já temos essa caminhada aí há 20 anos, a criação da Coordenadoria Nacional, que depois foi transformada em subsecretaria e que mais recentemente, em 2010, Secretaria Nacional, vinculada à Presidência da República, para que a partir da Presidência da República nós tenhamos condições de dialogar com todos os ministérios na perspectiva de que as políticas para atender as pessoas com deficiência, elas têm que serem pensadas de forma transversal, porque esse cidadão, pessoa com deficiência, não é um cidadão estanque. É um cidadão que precisa de todas as políticas, como todas as pessoas, né? Então, esta é uma importância muito grande. Então, nós também tivemos, ao longo dessa caminhada, a constituição, a regulação, a criação de marcos, né, na nossa legislação, que hoje garante as condições para que o governo possa executar medidas de políticas para as pessoas com deficiência. Quando o Brasil ratifica a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e confere a esta convenção status de emenda constitucional, também está legitimando muito mais os direitos dessas pessoas. E aí nós ficamos bastante felizes quando fomos convidados pela presidenta Dilma, né, o ano passado, no início do segundo semestre, para que, sobre a batuta dos direitos humanos e da Casa Civil, pudéssemos sentar com 15 ministérios e organizar um plano que pudesse atender às necessidades das pessoas com deficiência, as necessidades assim mais urgentes, né, aquelas questões que há muito tempo não se era tratado, que não se era tocado, e aí nós conseguimos organizar um plano que tem 32 ações, que tem um orçamento de 7 bilhões, né, 7 bilhões de reais, que tem um comitê gestor na sua governança, que envolve os 15 ministérios, que tem a competência de prestar contas à presidenta uma vez por ano, fazer um balanço para o povo brasileiro de suas ações. E nós estamos justamente nesse momento muito rico, que é o momento em que nós estamos nos estados, não é, preparando os estados para, enfim, fazermos o lançamento do plano nos estados e comprometermos os governadores com essa temática. Ivana, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, na verdade, é uma organização parceira da própria Secretaria Nacional? Exatamente. A OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência, a Cultura e a Tecnologia, é um organismo internacional. Nós temos a sede fica na Espanha e temos representação em todos os países da América Latina, além de Portugal. E no Brasil nós fazemos cooperação com vários órgãos do governo federal, estadual também, e com organizações não governamentais. Na Secretaria de Direitos Humanos fazemos cooperação com a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Temos um projeto de cooperação e o objetivo principal da organização é contribuir com as políticas públicas nos países, né, onde nós atuamos, e nessas áreas de atuação, de educação, de ciência, de cultura, e promover o intercâmbio entre os países, entre as políticas dos países,
Nós somos responsáveis pela organização das conferências de ministros de educação e de cultura dos países ibero-americanos, que depois desembocam na cúpula de chefes de estados e de governo, né, que os presidentes participam a cada ano, e a OEI é responsável, então, para encaminhar as demandas que surgem nessas cúpulas na área de educação, de cultura em cada país onde nós atuamos. Com relação ao estado de Santa Catarina, o que nos diz a presidente, né, da Fundação Catarinense de Educação Especial? Claro que o estado também está na expectativa com relação a esse plano, também está buscando informações para se integrar a esse plano e desenvolver outras políticas, mas hoje o que a gente já pode colocar o estado? Porque quando a senhora assumiu a fundação no ano passado, já quis, primeiramente, fazer um diagnóstico da própria fundação, da sua estrutura, e chega à conclusão que são necessários mais investimentos, mais estrutura. É verdade, quero cumprimentar a todos da mesa, prazer receber nosso secretário nacional e que tive o prazer e a honra da Fundação fazer parte da construção desse plano nacional. Na questão da baixa visão, nós somos referência para o Estado e por isso fomos convidados, e também fazer uma deferência ao NAIP de Joinville, que na deficiência intelectual também participou da construção do plano. Então são duas instituições de Santa Catarina que ajudaram, e o que é muito interessante é que esse plano todo ele foi construído com pessoas, técnicos, entidades altamente capacitadas, buscando um excelente resultado lá na ponta, né, secretário? Que é isso que é muito importante, que a gente saiba que o plano, apesar de ter esse recurso todo disponível, ele está muito bem embasado e eu tenho certeza absoluta do êxito. A Fundação Catarinense de Educação Especial é a grande responsável em Santa Catarina pela política para a pessoa com deficiência. Ela tem a grande missão de capacitar, de assessorar, de acompanhar, de buscar tecnologia e de fazer pesquisa. E a partir daí, colocar todo esse material à disposição das entidades não governamentais, das APAES, das escolas, onde nós sabemos que trabalhar com a pessoa com deficiência precisa sim de muita capacitação, precisa sim ter muita técnica, precisa sim de um grande embasamento, mas principalmente de um investimento público, e nós temos recebido por parte do nosso governador todo o apoio no sentido de o que é que Santa Catarina precisa fazer, o que é que nós temos hoje, e você falou no diagnóstico, o que é que nós temos hoje e o que nós queremos para o amanhã. Eu fiquei muito feliz, deputado Ney. Realmente, assim, foi uma atitude muito importante da Assembleia Legislativa com a criação dessa comissão, porque nós estávamos meio acanhados, estávamos meio preocupados com essa política. E aí vem a comissão, e a comissão nos fez entender que a partir de então, revendo as leis e propondo, de repente, uma nova área, um novo setor onde nós estávamos conversando anteriormente para fortalecer essa política em Santa Catarina, a comissão veio nos fortalecer e nos ajudar. O que Santa Catarina quer, secretário? Santa Catarina quer uma política importante, porque a pessoa com deficiência, como muito bem o secretário colocou, é uma pessoa de direito, e é também uma pessoa de direito, todos nós somos. Mas o que o Estado, os municípios, a sociedade civil precisa fazer? Ela precisa criar espaços para isso. Até porque a limitação não é da pessoa, como diz o secretário em recentes entrevistas, é o meio, né? É o meio. Então nós precisamos entender que somos todos iguais. E se somos todos iguais, temos os mesmos direitos. E os estados precisam, sim, criar as condições para isso. E Santa Catarina, desde então, onde nós pudemos participar da criação desse plano, já temos nos preocupado bastante. E agora, então, com o apoio da Assembleia Legislativa, eu tenho certeza do êxito. Então, vamos aproveitar, né? A presença do secretário aqui, saber com detalhes esse plano, que já tem um nome bastante significativo, né? Viver sem limite. É isso que se pretende, exatamente, né, secretário? Exatamente. O plano Viver Sem Limite ele está estruturado em 4 eixos. Nós trabalhamos as questões relativas à educação, questões relativas à assistência social, né, a inclusão social. Trabalhamos atenção à saúde, e aí vai desde a prevenção, o diagnóstico, até a reabilitação. E nós trabalhamos as questões relativas à acessibilidade, que nós envolvemos a acessibilidade arquitetônica, urbanística, ambiental, mas também a acessibilidade às tecnologias, com as tecnologias assistivas, para que a gente assim possa
fazer a equiparação de oportunidade e garantir melhores condições às pessoas com deficiência. Eu lhe diria, Helena, que o estado de Santa Catarina, ele para nós é bastante estratégico. O Plano Viver Sem Limite, ele tem ações inovadoras, ações de ampliação, de ampliação de ações já existentes, e ações que são feitas com os estados, ações que são feitas com estados e municípios e ações do governo federal em órgão do governo federal no estado. Eu lembro que quando nós estávamos construindo esse plano, a presidenta Dilma deixou muito claro que é um plano de continuidade de uma política. Então nós vamos encontrar aqui, né, ações como, por exemplo, sala de recurso multifuncional. Nós pretendemos até o final de 2014 colocar 45 mil em todo o Brasil. Essas 45 são novas? Não. 28 mil salas dessas são salas que estão passando por um processo de requalificação. 17 mil são novas salas. Então, estou aqui só exemplificando. Mas, voltando aqui ao estado de Santa Catarina, nós estamos para inaugurar, já como obra do Plano Viver Sem Limite, ação do Plano Viver Sem Limite, o primeiro Centro Nacional de Tecnologia em Treinamento e Adestramento de Cães-Guia. Ele vai funcionar no Instituto Federal, no campus do Instituto Federal Catarinense, que fica em Balneário Camboriú, e é uma parceria da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência com o Ministério da Educação, e este centro ele servirá para se tornar, é um piloto, né, que vai estar treinando professores das outras regiões do Brasil para que até 2014 nós temos 5 centros, um por região, treinando, adestrando e entregando à população que precisa dessa ajuda técnica também, que é o cão-guia. Me parece que há a necessidade de um esforço de estados e municípios para saber quem são essas pessoas deficientes, para saber todo um processo de cadastramento, conhecer as suas realidades, as suas necessidades, e nisso o parlamento pode contribuir bastante, mas é preciso que haja uma mudança cultural, né? Gestores, administradores entenderem a necessidade disso. Com toda certeza. A mudança tem que acontecer, ela é muito gradual. Se nós fizemos aqui um histórico do quanto nós já evoluímos, quer dizer, a primeira ação, tive acesso a uma obra interessante sobre a evolução da política pública voltada à pessoa com deficiência. A primeira ação desenvolvida no país aconteceu há 155 anos atrás. Quer dizer, nós evoluímos muito nesse período. Agora temos muito chão pela frente. Eu acho que o plano ele é um marco que vai proporcionar ações interessantes, seja na esfera federal, estadual ou municipal. O importante é que nós estejamos todos juntos. Aí a condição de solução dos problemas é muito maior, com certeza. E assim, deputado, nós temos plena convicção que o plano ele é bem importante, ele vai melhorar muito, mas não vai dar conta de resolver todos os problemas. Também temos essa concepção, não é? Exatamente. E é importante que o governo esteja participando em consonância com a sociedade civil, porque a sociedade civil é que traz para nós as demandas e nos ajuda, inclusive, a aprimorar essas ações que hoje estão no papel. E o desafio agora é tirar esse projeto todo do papel e fazer com que as pessoas percebam nas pequenas cidades, né, no campo, que o governo está se preocupando e que a vida deles está melhorando com as ações ali propostas. Agora, dentro desses eixos que foram citados, hoje, em termos de Brasil, embora as diferenças, exatamente pelo tamanho do nosso país, sejam muito grandes de uma região para outra, a gente pode dizer que Santa Catarina é um estado privilegiado em muitas questões, e nessa também deve ser, mas essas diferenças hoje a gente pode apontar onde estão as maiores dificuldades em termos de Brasil. Acho que a Ivana também pode contribuir com a gente. Eu penso que a maior dificuldade no país é justamente entender, primeiro, a legislação. O que o deputado falou, não basta estar na legislação. Eu acho que nossa legislação é até muito avançada comparada a outros países. Nós temos desde a Constituição brasileira, que foi a nossa Carta Magna, né, que deu avanços significativos nessa área, e depois as leis subsequentes à Constituição nos avançou bastante. Mas eu penso que hoje o maior desafio é colocar em prática.
E eu acho que a forma de colocar em prática é o que o governo está fazendo, o governo federal, é fazer seus planos e os planos que chegam até os estados e municípios. A gente vê que temos no país diferenças enormes, desigualdades enormes, estados, municípios que às vezes avançam mais do que outros, mas o que nós precisamos entender é que todo cidadão tem direito, esteja ele aonde estiver, se ele está no campo, se ele está na grande cidade, ele é um cidadão brasileiro, ele tem direito de ter acesso a essas políticas, e o que eu vejo de muito importante nesse plano é que ele visa justamente atingir a todos, é que todas essas pessoas se sintam cidadãs e possam usufruir dos bens e dos serviços que toda a sociedade possa também ter à sua disposição. Em relação a esse assunto da legislação que não é cumprida, aqui na casa nós temos um exemplo muito interessante. Existe uma resolução aprovada há muitos anos que determina que as sessões sejam transmitidas com a presença do intérprete de Libras. Exatamente. E somente agora é que nós nos damos conta desse fato e a legislação aqui na casa vai ser cumprida, você tem uma ideia. Os próprios veículos, como a televisão, criada há 12 anos, acho que há 10 já havia essa solicitação, mas hoje que está sendo possível tecnicamente. Mas a lei aqui na casa já há um bom tempo. Já é um bom tempo, né? E agora até o programa hoje, né? Então, só para citar um exemplo aqui pontual sobre o a casa está evoluindo nesse sentido, né? Para que tenhamos principais atividades, como sessões ordinárias, como as reuniões das comissões, todas transmitidas, o que é um avanço. Agora, a gente falava, né, na qualidade da legislação brasileira, mas as próprias pessoas deficientes precisam conhecer melhor essa legislação, né? Buscar os seus direitos. Não sei como é que o secretário vê essa questão. É verdade. Há um desconhecimento, me parece. Exatamente. Nós, por muito tempo, nós fomos assistencializados mesmo. Aquela coisa de ganhar sempre, ganhar tudo, receber tudo de graça, sem menor custo. De graça entre aspas, porque tudo tem um custo, não é? E nós estamos, eu faço essa leitura, que a partir da década de 90, ou seja, nós estamos aí com 20 anos, que nós estamos caminhando para essa mudança de atitude, que é quando a gente sai desse aspecto da assistencialização para o aspecto do direito, de receber por direito, de ter o direito e de fazer valer o direito, né? Então, isso é uma coisa importante. E nós entendemos que a convenção ela é um marco maior, porque tem status de emenda constitucional e porque ela traz, de fato, uma mudança bem significativa, que é esta mudança que você falou ainda há pouco, Fátima, que eu tanto me refiro, que é quando tira de nós a questão da limitação e traz para o meio em que as pessoas estão. Por exemplo, se nós tivermos esse programa sem a língua de sinais, os surdos não têm acesso a esta comunicação aqui. O problema é o surdo ou é a falta do intérprete? É a falta do intérprete. Se tem o intérprete, há equiparação de oportunidade. Isso que nos ensina a convenção. E nós, na Secretaria, temos feito um esforço, sobretudo esse ano, que é ano de conferência, né, conferência nos municípios e nos estados, de fazermos chegar a convenção ao maior número de pessoas possível. E nós queremos, até o final desse ano, distribuirmos 50 mil convenções. Aí dizer, 50 mil convenções é pouco. É pouco, mas nós lá sempre distribuímos 5 mil por ano. Então, esse ano, nós vamos ampliar bastante aí essa meta para que as pessoas conheçam essa legislação e possam, então, fazer valer os seus direitos. E também, secretário, além do assistencialismo, do assistir, a gente entende que a pessoa com deficiência, ela por muitos e muitos anos, ela ficou segregada, né? A família, por não saber aonde procurar, o que fazer, de que maneira agir, acabou até escondendo essas pessoas. E o que a gente vê hoje? A gente vê com tudo isso que está acontecendo, esse movimento que está acontecendo no Brasil e no mundo, a gente vê as pessoas se mobilizando, as famílias procurando ajuda, os postos de saúde recebendo as pessoas, as entidades de atendimento recebendo essas pessoas. Isso é muito importante, porque aí nós vamos ter um número real de pessoas com deficiência. Nós temos esses dados do IBGE, que apontam 23%, 24%, mas nós sabemos que o IBGE, ele engloba, por exemplo, a baixa visão, né? Quem usa óculos acaba fazendo parte dessa pesquisa. Mas nós queremos saber exatamente, por exemplo, em Santa Catarina, quantas pessoas com síndrome de Down nós temos?
né? Quantas pessoas com deficiência física nós temos? Aonde estão essas pessoas? Aqueles municípios mais distantes da capital, eles são atendidos? De que maneira eles têm o acesso à saúde, à educação, à assistência social? E o secretário falou muito bem dessa integração dos serviços, dessa intersetorialidade que é necessária para que a gente consiga atender as pessoas com deficiência com dignidade. Okay, se é um direito, é assim que tem que ser. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com esse tema que é realmente interessante e importante, e abordando esses aspectos de como garantir a acessibilidade e os direitos da pessoa deficiente. Um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com o Parlamento Debate, que essa semana questiona como garantir a acessibilidade e os direitos das pessoas com deficiência. Estamos aqui no nosso programa com o deputado José Enéas Cari, ele que preside na Assembleia Legislativa a Comissão recém-criada de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Também a presença do secretário nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, Antônio José Ferreira. Também está conosco nesse debate Ivana Siqueira, que é diretora da Organização dos Estados Ibero-Americanos, e ainda Rosibere Batucheski, que é presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos. Como eu disse, o assunto é muito importante, ele é fundamental até para que a gente entenda e que a própria pessoa com deficiência tome consciência e conheça, na verdade, os seus direitos. Mas tem uma questão que eu gostaria muito que vocês tratassem aqui, que é a questão do mercado de trabalho. O próprio plano vai atuar nesse sentido de garantir o acesso ao mercado de trabalho das pessoas com deficiência, e o que hoje nós já temos de avanço nesse sentido? Secretário, com a palavra. Então, o acesso ao mercado de trabalho para as pessoas com deficiência é um grande desafio. Em 1991, nós já editávamos a Lei 8213, que é da reserva de vagas nas empresas privadas. Depois tivemos a 8112 também, que aí é a reserva nos concursos públicos. Mas falando aqui das empresas privadas, ao longo desses 20 anos, nós temos ouvido que as pessoas com deficiência não estão na empresa porque não estão qualificadas. Muito bem, nós então, quando pensamos no Viver Sem Limite, nós pensamos em reservar uma quantidade de vagas de capacitação no Pronatec para que essas pessoas tivessem acesso a esta formação, essa qualificação, para ter acesso às vagas, né, que estão aí à disposição das pessoas com deficiência. Então, destinou-se 150 mil vagas. E agora, qual é o desafio? O desafio é fazer com que a população saiba que a vaga existe. Onde é que está essa vaga? Essa vaga ela está nas entidades qualificadoras, no Sistema S, né? Ela está, por exemplo, nos órgãos do Estado que faz a qualificação profissional e a orientação do Ministério da Educação, que é responsável pela ação do Pronatec, é que as pessoas com deficiência elas tenham o direito de escolher a profissão que quer aprender, não é? Em classes, inclusive, em turmas, inclusivas. Exatamente. A Fundação atua nesse sentido, também, de inserir no mercado de trabalho. Sim, centro de capacitação. E o mais bacana de tudo isso, porque eu sempre falo, secretário, né, Ivana, é que a inclusão ela se dá de duas formas. A inclusão propriamente dita e a atitudinal, que é aquela mais importante. É quando o empresário, o secretário, ele quer aquela pessoa com deficiência trabalhando na empresa dele. E além dele querer, ele apoia, ele cria toda uma estrutura de apoio, a pessoa se sente bem e produz, que é isso que nós queremos. Nós queremos pessoas com deficiência trabalhando no mercado de trabalho e produzindo. Então isso é muito importante e eu vejo que hoje um dos grandes debates é a questão da inclusão das crianças e dos adolescentes de 4 a 18 anos nas escolas, mas o que isso representa para a sociedade daqui a alguns anos? Representa o seguinte, vai entrar na escola, vai estudar e depois dessa escola ele vai trabalhar, vai se capacitar e tudo uma questão decorrente da outra. E isso é um caminho muito importante, porque o trabalho é fundamental para aquela família e para aquele
aquela pessoa com deficiência. E aí eu acho que o secretário podia falar um pouco, secretário, do benefício de prestação continuada, que é uma grande preocupação, tanto para quem vai para a escola, quanto para quem vai do mercado de trabalho. Eu vou deixar de ganhar, mas eu vou deixar de ganhar, não é um direito. Eu acho que o secretário podia falar isso para a gente, né, secretário? A Constituição de 1988, ela garante o benefício da prestação continuada para as pessoas com deficiência e para as pessoas idosas que nunca contribuíram e que não têm condições de produzir, digamos assim. Esse foi o sentido ali do legislador. Claro que as pessoas com deficiência não é a quantidade maior dos beneficiários, mas hoje nós já chegamos no Brasil a 1.900.000 pessoas recebendo um salário mínimo por mês do benefício da prestação continuada. E como é o médico que concede o benefício ao verificar da incapacidade, digamos assim, dessa pessoa, então nós temos pessoas ali que são pessoas produtivas, mas que ao longo do tempo nunca produziram, porque tinha aquele mito que se vai à empresa, se assina a carteira, obviamente não é mais inválido, obviamente perderia o benefício da prestação continuada. O que é que nós fizemos então para resolver isso? É também uma ação do Plano Viver Sem Limite. Nós agora estamos dando a oportunidade que o beneficiário, a pessoa que recebe o BPC, o benefício da prestação continuada, ele saia da condição de beneficiário e passe para a condição de contribuinte. É muito mais cidadão você ser contribuinte. E aí nós estamos dando a ele a oportunidade de ele experimentar o trabalho. E como é que faz? Ele pode ficar, ele pode se qualificar, se preparar, ele vai à empresa. Claro que quando a empresa assina a carteira dele, o benefício cessa. Ele fica na empresa trabalhando e se um dia a empresa falir, se ele não se adaptar, se ele ficar desempregado e for demitido, ele pode reaver o benefício, dando entrada outra vez e não precisa mais passar, né, pela junta médica. Ele já passou uma vez e ele agora pode voltar a receber o benefício diretamente. E a inclusão em programas já desenvolvidos pelo próprio governo federal? Vamos tomar como exemplo Minha Casa Minha Vida. A Minha Casa Minha Vida é um programa fantástico e nós conseguimos um grande avanço. O que é que nós tínhamos no Minha Casa Minha Vida 1? Nós tínhamos apenas 3% de casas adaptadas, unidades adaptadas, 3%. Agora no Minha Casa Minha Vida 2 e no Plano Viver Sem Limite, nós fomos para 1.200.000 moradias, 400.000 moradias dessas para o campo, uma ação importante porque a gente sempre tem induzido que as pessoas com deficiência saiam do campo para a cidade, né? E essas casas todas adaptadas, não. As casas não estão adaptadas. Elas estão no modelo que é aquilo que a gente prega do desenho universal. São casas, moradias adaptáveis. Ou seja, que todas as pessoas podem morar. Então, são moradias que têm ambientes maiores, corredores maiores, área de circulação maior, pia, numa altura que uma pessoa em cadeira de rodas pode utilizar. Sim, e aí? Se eu sou uma pessoa com deficiência, como é que eu faço? No momento que você adquire você tem acesso a esta moradia, você apresenta à Caixa Econômica a especificidade da sua deficiência e a Caixa Econômica lhe fornece o kit de adaptação, que para o deficiente visual é um kit, que para o deficiente físico é outro, que para o deficiente auditivo é outro, enfim. Então, é uma coisa importante. E aí, Helena, não remete a pessoa a se tornar uma pessoa com deficiência, que a pessoa pode estar hoje sem nenhuma deficiência e amanhã ter uma deficiência e não ter que mudar de casa ou ter que quebrar as paredes de sua casa para poder circular, né? Então, é nessa perspectiva de que a moradia, ela é para todas as pessoas. E aí, só para encerrar essa parte, que foi muito importante, quando se tornou residência adaptável, todas as moradias cresceram mais 3 metros. O que prova, deputado, que quando é bom para as pessoas com deficiência, é bom para todas as pessoas. Exatamente. Isso que eu falo que é uma mudança cultural, né, deputado? Exatamente, com certeza. Estamos tendo uma ideia de quantas oportunidades existem, né, para as pessoas com deficiência, seja na oportunidade de emprego, né, de moradia, enfim, nós precisamos conhecer. E nós temos que superar, deputado, porque agora a Caixa Econômica está dizendo para nós que não tem demanda. E as pessoas que estão nos assistindo agora, certamente tem gente aí que está precisando de uma casa. Com certeza. Então vai na prefeitura, te inscreve, dá entrada no Cade Único, para você se cadastrar e receber uma residência adaptável, uma residência adaptável. Então são 3 ações, Minha Promotec, Minha Casa Minha Vida. E nós temos ainda também o Microcrédito Banco do Brasil, dentre muitas ações, essa também já tá acontecendo, que as pessoas com deficiência podem ir ao Banco do Brasil,
fazer um empréstimo a juros de 0,64 ao mês, que dá 8% ao ano. E aí, Helena, é para comprar cadeira de roda motorizada, impressora Braille, lupas de alta precisão, vocalizador, enfim, uma série de produtos que não estão na rede de dispensação do SUS, que são mais caros, mas que agora as pessoas podem adquirir. E eu conversava isso lá no Palácio do Planalto, dizia assim, a gente financia carro, moto, que ao longo do tempo a gente tem visto que tem provocado acidentes, tem tornado pessoas com deficiência, e nós não estamos financiando, por exemplo, cadeira de roda motorizada. Então o governo agora também está preocupado com isso. Que bom. E as pessoas podem ter esse acesso. Nós estamos chegando nos momentos finais, deputado. Temos aí 5 minutinhos. Eu acho que a gente tem que aproveitar ao máximo aí a presença do secretário. Mais alguma dúvida? Algo que a gente possa informar? Está tão rico de informação. Não, apenas registrar a importância de um programa dessa natureza. O que nós percebemos nesse período é de que falta muita informação. Esse talvez seja o nosso grande desafio, é levar informação a essas pessoas. O que nós pretendemos, por exemplo, a nível de comissão? Reunirmos toda a lei aprovada em Santa Catarina e distribuir essa legislação às pessoas através das entidades que estão já prestando serviço aqui no Estado, já estão consolidadas, para que as pessoas possam conhecer a legislação e, conhecendo, poder exigir o cumprimento dessa lei, que é muito vasta, mas que, lamentavelmente, não é cumprida. Essas oportunidades de acesso ao emprego, moradia, ao crédito, também não são conhecidas. Esse talvez seja uma ação importante que o poder público, que a Assembleia, o governo, o executivo, prefeituras, enfim, as entidades, instituições que estão aí envolvidas com o processo, podem ajudar muito a divulgá-las para que elas cheguem definitivamente onde tem que chegar, que é no cidadão. E para as pessoas que estão nos assistindo, se quiser ter acesso à legislação e conhecer muito mais sobre o Plano Viver Sem Limite, que não deu para falar aqui de todas as ações, pode entrar no nosso site. Nós temos um portal no governo da pessoa com deficiência. É assim, www.pessoacomdeficiência, tudo juntinho, pessoacomdeficiência.gov.br. Você lá acompanha todo o trabalho da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência em www.pessoacomdeficiência.gov.br. Acompanha o nosso trabalho, tem acesso ao material do Plano Viver Sem Limite e a toda essa legislação que o deputado acabou de se referir. Rosemary, para a gente encerrar. Nós aqui em Santa Catarina estamos numa movimentação muito grande, muito séria, muito importante no sentido de nós buscarmos esses recursos disponibilizados do Viver Sem Limite, de nós nos prepararmos cada vez mais para estarmos juntos com essas pessoas nessa intersetorialidade, seja na educação, seja na saúde, seja na ciência social, seja em obras, na questão da acessibilidade, na questão da inclusão. Nós queremos que em Santa Catarina as pessoas com deficiência sejam tratadas com igualdade social, porque esse é o grande mote, eu acho que de todos nós, mas aqui, a partir do momento que nós participamos da construção do plano em Brasília, tanto a Fundação Catarinense de Educação Especial quanto o NAIP de Joinville, nós entendemos que nós precisávamos nos mobilizar para que a gente pudesse estar preparado para receber esses benefícios também. Então, eu tive muita honra de estar lá na assinatura do plano, de acompanhar e ainda continuamos acompanhando, porque nós ainda temos representação, são 2 representações que estão lá no plano nacional, continuamos, o plano não encerrou, né, secretário? Ele continua debatendo, ele continua estudando, ele continua buscando alternativas. Outras ações vão entrar? Muitas ações ainda para entrar. Então, o que Santa Catarina quer? Santa Catarina quer ser parceira, Santa Catarina quer receber os benefícios que tem um direito e quer também, através da sua contrapartida, poder fazer um excelente trabalho, para que aqui sim, também em Santa Catarina, as pessoas com deficiência vivam com dignidade. Vivam melhor, né? Sem limite. Verdade. Sem limite. Sem limite. Eu queria aproveitar aqui em sintonia com o que o deputado José Ney acabou de dizer sobre a importância de que a população tenha informação, conheça um pouco sobre as pessoas com deficiência, sobre a sua legislação, dizer que também estamos aqui inaugurando a exposição do movimento de luta das pessoas com deficiência. É uma oportunidade que as pessoas têm também de conhecer como foi a evolução desse movimento político das pessoas com deficiência, que passou de um modelo assistencialista, como diz o secretário nacional, Antônio José, para um modelo de direitos.
E essa exposição é interessante, além dela ser totalmente acessível para qualquer condição física, visual, para qualquer condição da pessoa humana, ela é uma exposição que mostra a evolução desse movimento, os momentos de luta, os momentos de conquista, os momentos de dificuldades que esses movimentos de luta das pessoas com deficiência passaram. E é bem atualizada, vai desde os primórdios da história até o Viver Sem Limite. Exatamente, chega até o plano Viver Sem Limite. Então vamos fazer esse convite, E é na Assembleia Legislativa. E é aqui, né? está aqui na Assembleia Legislativa. No espaço Jerônimo Coelho, a gente convida todo mundo para prestigiar pessoas com deficiência ou não. É importante que todos tenham este conhecimento e essa oportunidade de também mudar a sua própria cultura. E eu que sempre encerro o Parlamento Debate, quase fazendo uma conclusão do tema que debatemos, vamos deixar as próprias pessoas com deficiência falarem e até o próximo Parlamento Debate. Cada dia mais cresce o número de pessoas com deficiência independentes no estado, no Brasil, no mundo. Então essas pessoas vão procurar sair de casa, procuram ir para a faculdade, para o trabalho. Então isso torna o dia a dia deles, de nós, pessoas com deficiência, mais tranquilo e mais independente. A barreira atitudinal é a pior coisa que pode existir, porque você está tentando te inserir no contexto na sociedade, e a barreira atitudinal ela impede isso.